aqueles que estão envolvidos com o trabalho dos senhores, com o Gideão de Cristo, né? Que Deus possa recompensá-los, tá bom? Porque isso é que nos motiva a servir o Senhor, né? Isso que nos motiva, essa alegria com Cristo, essa paz, né? Esse refrigério, esse ânimo pronto de servir ao Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. No início do culto, o irmão Gabriel, não peguei a leitura da palavra do presbítero Luiz, mas o irmão Gabriel falou de fé. Outros irmãos que estiveram aqui nessa noite também vieram falar de fé em seus textos bíblicos escolhidos para fundamentar o seu testemunho, né? E irmão Dinho trouxe aqui também o seu testemunho que eu já conhecia, e Deus vai lhe dar muitos anos de vida, né? Amém, Jesus. O médico não é o médico dos médicos, o Senhor é o médico dos médicos. Glória a Deus! É aquele que pode todas as coisas, é aquele que engana a medicina, é aquele, né, que tem o poder em suas mãos. E vai viver muitos anos, irmão Dinho, para o Senhor ver os filhos, os netos, os filhos dos netos, bisnetos, e poder adorar o Senhor até aquele grande dia da vida do Senhor Jesus. E aí Deus colocou em meu coração um texto bíblico também sobre fé, confirmação, né? Assim que Deus faz, né? Na tarde hoje meditando, pela manhã Luiz me fez esse honroso convite, e à tarde meditando, Deus havia colocado em meu coração esse texto sobre fé. Adailton, prazer revê-lo, viu? Glória a Deus, amigo de muito tempo, filho do nosso irmão Edivaldo Nascimento, né? Monte Moisés, meu amigo. Glória a Deus. Cresci na casa ali do irmão Edivaldo Cego, para quem conhece, também adora o Senhor. Um abraço para a sua família, tá? Glória a Deus. Amém. E Deus falou comigo no meu coração sobre fé. E a gente escolheu o livro de Hebreus para falar sobre fé nessa noite, né? Porque dentre tantos livros que também reafirmam a nossa fé, Hebreus vai nos dar um show, uma aula de fé. Eu usei a palavra show aqui, eu lembrei de um presbítero, um companheiro nosso, e quando ia pregar ele falava assim: agora a igreja vai ter um show de Bíblia, né? Glória a Deus, eu não dou show, não, muito menos de Bíblia, irmãos, mas a Bíblia, ela dá show, a Bíblia, ela é perfeita, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia fala aos nossos corações, então ela por si só é um show já para as nossas vidas, né? Graças a Deus. Deus vai dar um show de fé, vai nos dar uma fundamentação sobre fé, vai nos ensinar o que é fé, vai citar exemplos de homens de fé e vai revigorar a nossa fé. Amém. Glória a Deus. E o escritor de Hebreus, que a Bíblia não nos revela, e muitas coisas serão reveladas de fato nos céus, irmãos. E a gente não tem que estar, né, discutindo, né, brigando e ali tal, e quem foi que escreveu, quem deixou de escrever, não, irmãos. Se Deus não quis nos revelar, amém por isso, né? Foi Paulo que escreveu Hebreus, amém. Foi Barnabé, glória a Deus também pela vida de Barnabé, que foi um homem também usado para escrever, ou melhor, né, para ser um escriba, porque o autor da palavra é o Senhor. Foi Lucas, glória a Deus quem seja. Glória a Deus que temos essa palavra para nos guiar, homens, né? Para forjar o nosso caráter, homens de Deus, né? Para desenvolver a nossa posição de homens de Deus diante da sociedade corrompida, diante desse mundo que jaz no maligno. Então a palavra de Deus é a nossa guia, a nossa bússola. A palavra de Deus tem explicação para tudo. A palavra de Deus tem orientação para toda circunstância, toda situação. Você vai encontrar respostas e respostas que vai nos levar a tomar a melhor decisão. Então que aprendamos a consultar a palavra de Deus para toda e qualquer decisão. Que aprendamos, irmãos, a ter este manual como manual de fé e manual de prática para direcionar os nossos passos. E o autor de Hebreus, ele vai dedicar 3 capítulos para falar especificamente de fé. A gente vai encontrar parte do capítulo 10. A gente vai encontrar o capítulo 11. Glória a Deus, o capítulo 11 é maravilhoso. Não será pregado nessa noite, mas leia em casa o capítulo 11. Ele vai trazer ali, né,
os homens de fé, exemplos de homens de fé na Bíblia, e vai trazer um resumo de muitos homens de fé, começando de Abel, que ofereceu aquele santo sacrifício que o Senhor recebeu. Glória a Deus. E ali vai trazer muitos homens e, por que não, mulheres de fé. E estes serão chamados lá no capítulo 12 da tão grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Esses homens de fé que estão no seio de Abraão, estão no paraíso, né? E que deixaram o seu legado, deixaram o seu evangelho. Evangelho só Jesus? Não, evangelho é uma história, uma vida, né? É o percurso, a trajetória. Eu digo que o evangelho nosso, sabe o que é? Aquele tracinho que separa ali do sepulcro o dia do nascimento para o dia do enterro. Aí tem um tracinho ali, aquele tracinho representa muito. Aquele tracinho representa, irmãos, um legado que a gente deixou nessa terra, um evangelho que a gente escreveu nessa terra. É evidente que a Bíblia cita em 4 livros o evangelho de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas todos nós estamos escrevendo história. E que história estamos escrevendo? Será que também faremos parte desse mundo moderno, nessa igreja moderna, de uma nuvem de testemunhas? Será que estamos deixando legado para uma sociedade, para a nossa família, para os nossos filhos, onde vão poder apontar o dedo e falar: ali vai o homem de Deus, né? O dia que Deus nos levar, falar: foi um grande homem de Deus, ganhou muitas almas para Cristo, serviu o Senhor, deixou uma história marcada na sociedade como um homem de fé. E é isso que nós precisamos, escrever a nossa história, deixar o nosso legado. E aí Hebreus 11 vai falar sobre esses homens de fé. Aí Hebreus 11 também vai nos ensinar o que é fé, que onde no verso 1 vai dizer assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Outra tradução aqui na Bíblia Thompson: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É assim que a gente vive. Somos homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, senhores, senhoras de fé, e vivendo pela fé, e exercitando a cada dia a fé. Eu não preciso ver para crer, eu creio, e eu tenho uma esperança em tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu vivo. Glória a Deus. Mas aí a gente chega no texto bíblico que Deus colocou em meu coração, que é capítulo 12, verso 1 e verso 2. Peço para os irmãos, por gentileza, acompanhem essa leitura. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e verso 2. Minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente dos irmãos, mas é a mesma palavra. Glória a Deus. Vai dizer assim: olha, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O verso 2 vai dizer: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até aqui. Glória a Deus. Obrigado aos que se colocaram de pé. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu falei que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Nós somos observados. Diariamente nós somos observados. De que maneira a gente se comporta, de que maneira se porta, de que maneira a gente entra, de que maneira a gente sai, qual a linguagem que nós utilizamos em diálogos. Será que estamos utilizando linguagem para querer fazer a política da boa vizinhança? Será que estamos nos comportando para querer agradar o mundo? Será que estamos abdicando da nossa fé onde quer que passamos? Nós somos observados, irmãos. Nós somos observados, igreja. Há uma grande nuvem de testemunhas que
que está nos observando, e o escritor de Hebreus vai dizer, portanto, visto que nós também. Então lá no 11, ele traz aquela nuvem de testemunhas daqueles heróis da fé. O 11 ele vai falar sobre os heróis da fé, mas o 12 vai dizer, nós também. Ninguém está de fora. Nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí o escritor de Hebreus ele vai continuar dizendo, por isso, portanto, deixai todo embaraço. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu ia dizer a maratona da fé. Por que a maratona da fé? Porque o próprio texto me leva a pensar dessa forma, onde o final do verso 1 e o início do verso 2, o final do 1 vai dizer que corramos uma carreira que nos está proposta. Aí o 2 vai dizer, olhando para Jesus. Então o tema da mensagem, a maratona da fé. E quem é um maratonista? É um atleta, é um corredor. E como corredor, ele se prepara. Ele precisa ser um corredor bem treinado. Ele precisa ser um corredor bem exercitado. Ele precisa estar bem alimentado, para que assim ele consiga lutar e chegar no pódio, que é o objetivo dele. E quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nos tornamos, na visão espiritual, corredores. Mas em que cenário nós estamos? Em que grupo de corredores nós estamos? Naquele grupo de corredores bem treinados, naquele grupo de corredores bem capacitados, ou de corredores que só estão lá para ser mais um, que só estão lá, naquela maratona para falar assim, olha, eu não cheguei não estava nem preocupado em chegar, mas assim valeu a pena, ficou a experiência, na próxima quem sabe, talvez eu esteja entre os primeiros. Em que grupo de corredores nós estamos? E na visão espiritual precisamos estar no grupo de corredores bem treinados. E aqui eu estou falando da visão espiritual. E aqui no verso de número 1 já começam os elementos, já começa ali a forma de nos nutrirmos espiritualmente para sermos verdadeiramente corredores bem treinados nessa maratona, nessa carreira que nos está proposta, que é essa vida cristã. Aí o autor vai dizer, olha, deixando, a gente vê que se fôssemos um treinador de um corredor secular, a gente já está dando orientação do que ele deveria fazer. Mas no texto bíblico de Hebreus ele vai dar orientação do que não devemos fazer. Olha a diferença. Aí ele vai dizer, olha, não é se embaraçando, não é pecando, mas é deixando, está na palavra dos irmãos, deixando todo embaraço de lado. Na visão espiritual somos corredores. O que é embaraço? Algo que nos atrapalha. Pedras no caminho, correntes, grilhões, algo que está tentando nos segurar, e a gente quer correr, a gente quer caminhar, a gente quer chegar na reta final das mansões celestiais. Você pode dar glória, mas tem algo que está nos atrapalhando, tem algo que está nos evitando, nos impedindo para que a gente tenha de fato uma trajetória cristã de sucesso, para que verdadeiramente tenhamos uma trajetória e que possamos deixar um legado, para que verdadeiramente, lá como Hebreus vai nos ensinar sobre a fé, que a gente prove aquilo que a gente espera ver. Aleluia. É o Senhor Jesus, que as mansões celestiais. O corredor deste mundo, ele está em busca de uma medalha, está em busca de um troféu, está em busca de chegar entre os primeiros, está em busca de chegar na largada final, mas nós estamos em busca de chegar nas mansões celestiais. O nosso objetivo é muito maior, irmãos. Aleluia. A nossa recompensa, queridos, é muito superior à recompensa daquele corredor. Aleluia. Enquanto ele vai estar recebendo uma medalha, a gente vai estar recebendo uma coroa da vida. Enquanto eles estão recebendo o troféu, nós estamos recebendo o galardão. Enquanto eles estão recebendo o título de primeiro, segundo, terceiro lugar, nós estamos recebendo um nome novo. Aleluia. Enquanto, aleluia, eles têm saúde para correr, mas vai chegar um momento que eles vão
eterna. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E falar de eternidade nos constrange, porque não conhecemos como ser humano nada que é eterno, mas ao mesmo tempo que nos constrange, aumenta em nós, cria em nós uma esperança, uma expectativa, uma boa ansiedade de viver verdadeiramente essa eternidade com Cristo. Tem capaz de recompensas do que estas? Estamos lançando aqui uma proposta. Olha, quem quer, aleluia, ser um corredor bem treinado, quem quer correr essa maratona da fé, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. E o que é um prêmio? Glória a Deus. Mesmo que não tivesse prêmio, o Senhor Jesus já havia morrido por nós, e tudo isso ainda seria pouco para pagar, para recompensar. Mas tem prêmios, mas tem, aleluia, glória a Deus, algo que viveremos eternamente, que será um lugar que não vai haver dor, que não vai haver pranto, que não vai haver tristeza. Aleluia. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Vai ter tropeços no caminho, vai ter embaraço, mas o autor está nos ensinando: deixe todo o embaraço de lado. Não é entender que o embaraço é algo normal. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando corra mesmo embaraçado. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo se adapte com os embaraços. Não, ele está dizendo deixe todo embaraço de lado. Tudo aquilo que tem te segurado de servir o Senhor, tudo aquilo que tem desanimado de estar na presença de Deus, tudo aquilo que você tem colocado no lugar do Senhor, é um embaraço para essa corrida, para você ter êxito nesta vitória. Aí ele vai continuar dizendo: olha, deixai todo o embaraço e o pecado. Eu falei que um treinador de um corredor secular, de um atleta, ele ensina o que o atleta deve fazer. Mas o Senhor, autor da Santa Palavra, utilizando o escritor de Hebreus como uma ferramenta, como instrumento, ele vai nos ensinar o que não devemos fazer. E para sermos corredores bem treinados, para que possamos chegar ao pódio, para que tenhamos êxito, precisamos deixar, além do embaraço, o pecado. Aleluia, Deus. O pecado é um fardo, e ninguém consegue correr com um fardo pesado nas suas costas. O pecado é algo que entristece o Senhor, entristece o Espírito Santo, que tira de nós o título de atleta de Cristo, tira de nós, irmãos, o título de filhos, e tornamos-nos apenas criaturas. E acima de tudo, nos tira o pódio, que é, glória a Deus, as nossas celestiais. Então por isso o autor vai falar: deixe o embaraço, deixe o pecado, aleluia, que tão de perto nos rodeia. Ele vai dar um sentido aqui: olha, o pecado não está longe não. Você é um corredor, amém por isso, mas o pecado não é algo que lá para o outro corredor vizinho, para aquele que está. Não, o pecado está pertinho. A palavra de Deus vai dizer, né, que o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. Então está nos arrodeando, e a gente está evitando, e a gente está largando tudo no embaraço. Se isso me torna um corredor mal treinado, um corredor fraco, eu deixo de lado. Se esse pecado está impedindo eu de ocorrer, se eu estou só rastejando, caminhando, preciso deixar de lado. Eu preciso, glória a Deus, ser um corredor bem treinado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí o autor vai dizer: e corramos. E corramos de que forma? Desanimados, tristes, cabisbaixos, desesperançosos, desanimados, sem intenção nenhuma de chegar ao pódio. Eu falei que não é isso que o Senhor nos propõe como uma carreira, como uma maratona, como uma vida cristã. Mas ele vai dizer aqui, olha só: e corramos com perseverança. Ele estava na igreja hoje de manhã? Glória a Deus. A lição de hoje, eu sei que vocês têm um professor exemplar, já tive o privilégio de ser aluno, e ele tem tudo, não tenho
dúvida, que nos ensinou que a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, é uma igreja perseverante. Não é em qualquer desafio, não é em qualquer momento de desânimo, não é em qualquer adversidade que esse corredor vai desanimar. Não é. Pelo contrário, é mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, mesmo nos desânimos, mesmo nos dias maus, esse corredor vai estar perseverando. Aleluia, Deus. É isso que o autor nos ensina. E que corramos com perseverança, sem desanimar. Perseverar e fazer, não deu certo como gostaríamos de continuar fazendo, continuar lutando, continuar perseverando, continuar se esforçando, irmão, e não viver uma vida de desânimo, e não viver uma vida de eu não consigo, eu não faço, eu não tenho condições, eu não sei fazer. Não, aleluia, não é isso que Deus quer. Uma das coisas que perpassa pela corrida cristã é o ID, é pregar o evangelho a toda criatura. Aprendemos nessa manhã aqui que não é a igreja, o templo, essa congregação, mas a igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aprendemos também nessa manhã na EBD que o Espírito Santo nos dá ousadia para pregarmos a palavra de Deus. Então, um dos mandamentos que o Senhor nos deixou para a nossa carreira, para a nossa maratona, é pregar a palavra. Ah, mas eu não vou pregar porque assim, já falei uma vez que ele não gostou, não. Falei uma vez, entrou no ouvido, saiu no outro, ele continua fazendo aí, meu marido, minha esposa, meus filhos, fazendo tudo de errado. É perseverar, Perseverar é fazer hoje, não deu certo fazer amanhã de novo. E amanhã não deu certo fazer de novo. E a gente, nós seres humanos, a gente vai se aperfeiçoando. É natural. É natural. E o Espírito Santo nos dando ousadia, nos dando coragem, que é o ânimo, que é a injeção de ânimo, que é o combustível, e a gente fazendo a obra do Senhor Jesus. Então que possamos correr com perseverança. O que mais o autor fala? A carreira que nos está proposta. Então assim, olha, não é o vizinho não, tá? Porque o céu é para todos. Ele foi preparar muitas moradas. Então, você corre sua carreira, sua maratona. Eu estou aqui torcendo por você. Aleluia, Deus. Eu estou aqui orando por você. Não. Essa carreira foi proposta para todos nós. Aleluia. Porque lá no texto vai dizer, portanto, visto que nós também. Então não diga que é para o irmão, é você também. Não diga que é para sua irmã do lado do banco, é para você também. Aleluia. Aí o final do verso vai dizer, a carreira que nos está proposta é para você também, porque isso foi proposto pelo Senhor para nós. Aleluia, Deus. Aí o verso 2, eu passo para a parte final para a gente encerrar. Vai dizer assim, olha, de que forma eu tenho que correr? De que forma eu tenho que vencer essa maratona? É olhando para o meu irmão que desistiu no caminho? É olhando para o meu pastor. É falho também. Ele está também como nós, buscando, uma estatura de varão perfeito. Ele está no processo, que é o processo da salvação, que passa pela justificação, e estamos vivendo o processo da santificação. Ele também está no processo, então ele vai errar, ele vai falhar, ele não vai agradar. É olhando para aqui, o corredor que está lá na frente. Não, ele pode tropeçar, ele pode cair, e já que você olhou para ele, você vai desanimar. Olhando para minha esposa, uma santa mulher de Deus, e olhando para ela, que eu vou vencer essa maratona. Também não é isso. Não é isso que Deus ensina. É olhando, para Jesus. Aleluia, Deus. E quando você está com o olhar compenetrado em Jesus, nada vai desanimar a igreja, nada vai te fazer deixar de perseverar, nada vai tirar a nossa esperança. Aleluia. Você caiu, amém, vamos comigo que eu vou te ajudar. Mas não é a sua queda que vai tirar, aleluia, meu foco de vencer essa maratona. Não é, glória a Deus. É olhando para Jesus. Olha para cima. Aqui do lado tem 1000 caídos, aqui tem mais 10.000 caídos, lá atrás tem 10 ficando, mas o meu foco é Jesus. O meu olhar é para Jesus.
venceu, já é um motivo. Porque ele veio ao mundo e viveu uma vida como nós, como homem, já é um motivo. Ele nos provou que a gente consegue. Aleluia, Deus. Mas não é só por isso. Aí o autor vai dizer, olha, olhando firmemente. Não é olhar, deixar de olhar. Não olhar um pouquinho hoje e amanhã não olhar. Aí quarta eu vou achar que eu tenho que olhar mais um pouco, porque para compensar a terça. Firmemente. Firmeza, Luiz, é profissional. Firmeza vai falar, né, de segurança, né? Vai falar qual o termo, Luiz, nas construções? O alicerce, a fundamentação. Isso é fielmente. Isso é olhar fielmente. É não deturbiar, não olhar para os lados. Então olhar firmemente para Jesus. Aí ele vai dizer, olha só, por que olhar para Jesus? Eu estou falando de fé. Os irmãos falaram de fé. Aí ele vai dizer, porque Jesus é o autor. Glória a Deus. A minha fé começa nele. A minha fé nasce nele. Naquele dia que eu levanto as mãos e aceito como o único e suficiente Salvador. Ali eu passo a viver uma vida de fé. Ali eu passo agora a correr uma maratona de fé. Então ele é o autor da minha fé. Não é homens que é o autor da minha fé. Glória a Deus. Não é aquilo que a televisão fala que é o autor da minha fé. Não é o psicólogo que é o autor da minha fé. É Jesus que é o autor da minha fé. A autoria é início, né? É nascimento, onde tudo começa. E minha fé começa nele. E a certeza das coisas que eu espero, mesmo sem ver, é nele que eu espero. E a certeza que eu vou vencer essa corrida, é nele que eu sei que eu tenho essa certeza. E a certeza que eu serei premiado com coroa, eu serei premiado com um nome novo e com uma vida eternamente nas mansões celestiais, nasce nele. Aí o autor vai finalizar dizendo, além dele ser o autor da nossa fé, o que é que ele é também? O consumador da nossa fé. Tudo existe início, tudo existe meio e tudo existe fim. O início da nossa fé foi quando eu aceitei ele como o único e suficiente Salvador. Qual é o meio? Aquele tracinho entre o dia que eu vou nascer e o dia que eu vou morrer. A minha trajetória, a minha corrida, a minha maratona, a minha caminhada na fé. Isso é o meio. Mas tudo também existe um fim. Então o autor vai dizer, ele é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, naquele tão grande dia, igreja, eu não vou precisar mais exercitar a minha fé. Aleluia. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, eu estou esperando encontrar com ele. Mas naquele dia eu já encontrei com ele. Eu não preciso mais exercitar a minha fé. E se a fé é a certeza das coisas que não se veem, naquele dia eu vou ver. Eu vou contemplar ele. Então eu não vou precisar mais, irmã Janete, exercitar a minha fé, porque eu já concluí a minha corrida, eu já concluí a minha maratona. Por isso que o autor vai dizer, ele é autor, a minha fé nasce nele, mas ele é consumador, porque a minha fé vai se consumir nele naquele grande dia. Porque no céu eu não vou precisar mais de fé, eu já vou estar com ele. Eu preciso de fé aqui, lá eu não vou precisar mais, minha fé se consumiu nele. Eu venci, essa igreja venceu. É isso que ele espera de nós. Ele espera que sejamos corredores bem treinados, que sejamos corredores preparados, que corramos olhando para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Vai para o Cordeiro de Deus. Vai para o Cordeiro de Deus. Porque só ele nos pode salvar.
foi essa palavra, né? Glória a Nós Deus. estamos nessa batalha aí, né? Correndo para chegarmos no objetivo principal. Amém, Jesus. Às vezes na Ajuda, caminhada, Deus. na corrida, tem um obstáculo. Eu me lembro de um corredor que ele venceu a corrida e o repórter chegou de junto dele e perguntou: qual foi a sua maior dificuldade? Ele foi perguntando: foi a chuva, foi a subida, ou o sol? Eu disse: não, é uma pedrinha que entrou no meu tênis e eu não podia parar. Eu tive que continuar. Às vezes acontece isso com a gente no nosso caminhado. A Aleluia. gente não pode parar, tem que continuar olhando para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, Marcos, pela cooperação.